assim, abrir aqui. Aberto o canal para a gente fazer o contato, certo? Poxa, tá 19 graus, tá muito quente. Tá assim, não é possível, né? Preparado para o inverno aqui, tá 19 graus. Bom dia, doutor Maia. Alô, bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem. E tu? Tô aqui, né? Esperando meu Kikito. Eu já peguei o meu. Vamos ver se a gente melhora um pouquinho seu som aqui. Tá um pouquinho baixo. Abaixo? Podia abrir aqui, abrir o som para melhorar. Melhorou? Agora melhorou. Eu estava meio baixo aqui no telefone. É verdade. Pois é, doutor Maia, a gente está chegando no final do mês, hoje dia 30, conseguindo eu tinha uma amiga que dizia que quem consegue passar o agosto vai emplacar o próximo ano. Cheio de gosto. Cheio de gosto, mas estão dizendo que o Trump morreu, viu? Mas eu ouvi tu falando aí disso, mas o que é isso? É um alarme falso ou tem evidências? Não, parece que né? Mas é tipo assim, ó, no Brasil, em várias partes do mundo, na internet principalmente, óbvio, né? Está rolando a informação de que ele morreu. Por quê? O que levou a essa loucura? É que ele está com umas marcas no corpo, né? Os pés muito inchados e tem umas marcas de roxo e tal nas mãos. E também que ele estaria com a doença nas veias, ou não sei bem o que é, né? E também porque a Casa Branca trancou e cancelou todos os compromissos dele para os próximos dias. Sabe que agora me lembrei que eu vi na Folha de São Paulo uma charge que aquela mancha era a cara do Bolsonaro. Que momento, né? A gente leva tudo na brincadeira. Eu acho que é desespero isso. A impressão que eu tenho é que a gente está meio que desesperado, né? Então temos que aguardar realmente notícias, né? Claro que sim. Agora, o problema é que sempre é uma coisa super dramática, mas também a questão é quanta gente está com raiva dele, né? Está com ódio dele. Então a vontade que ele morra, muito provavelmente ela é real. Ninguém vai ficar triste se ele morrer. Diz que estão dizendo que é Trump-Reutemann, né? Trump-Reutemann. Falar em Trump-Reutemann, o senhor, claro, a gente já conversou aqui, o senhor assiste a novela, né? Então, eu estou perguntando hoje, porque me veio aqui assim, ó, as duas piores, a Odete Reutemann e a Fátima Ascioli, né, que é o sobrenome dela, isso. As duas agora são inimigas. Né? Estão em guerra. Estão em guerra. Elas foram parceiras, foram cúmplices de uma traição a um homem, né, a um filho, que é uma coisa terrível, e a moça foi a arma que ela usou para atingir o filho. Tá. Só que agora elas estão o que me causa uma espécie é a minha torcida. Eu vou torcer para quem? Se as duas são terríveis. Fica difícil da gente tomar uma posição, né? É como se fosse uma guerra entre facções, né? As duas estão erradas, mas a briga é por uma ética e uma moral entre elas. Isso. Então, tu vê como a ética e a moral se transformam em posições altamente, vamos dizer assim, complexas, que as pessoas têm dificuldade de entender. Toda a facção criminosa, quando briga com outra, é por uma ética e moral ou caminho, ou descaminho, que é o caminho daquele lado.
Então, até me lembrei de um paciente meu assim que levantou uma hipótese, tem uma problemática grande, mas ao mesmo tempo é muito inteligente. Então ele disse assim, mas agora eu estou me dando conta que quando a gente discute alguma coisa, cada um de nós usa a ética e a moral do seu jeito, mas com uma convicção ético-moral que nos dá uma força para lutar por aquilo que a gente quer. Mas a complexidade do uso da ética e da moral em cada canto, cada um, é estranhamente complexa. E eu estou me dando conta que a minha luta é uma luta contra maneiras de ser e pensar do outro, que eu posso ter razão, mas o outro também tem. Então tu vê que a gente começa a entrar numa zona bem complicada, aonde diz, bom, duas bandidas estão lutando, cada uma por seu ideal ou sua maneira de ser, que é uma visão ética e moral do mundo, mas torcida dentro da ética e moral, vamos dizer assim, mais aceita pelo grupo, ou que seria o ideal mais, vamos dizer, acolhedor que poderia se imaginar. Então a gente começa a se aproximar de um ideal, e quanto mais se aproxima do ideal, mais complexo fica, porque o ideal nunca é aquilo que se gostaria que fosse. Então, qual das duas está certa? Não, as duas estão erradas. Certo, porque uma sim. É a diretora, é a que tem o poder, e a outra é que está agora sem nada. Então, como não tenho nada a perder, eu posso ficar tipo um terrorista. Eu viro uma mulher bomba. Interessante, né? Mas, na verdade, assim, ó, quando eu pensei nisso, eu estava vendo a novela, e aí aconteceu A, B, e eu percebi que tinham duas pessoas com razões bem grandes ali para me irritar, para eu odiar, tá? Aí eu pensei, mas e agora que as duas estão uma contra a outra? E aí eu digo, não, mas só um pouquinho. Uma é uma menina que é muito um desejo absurdo de ser rica. O grande defeito dela é esse, ela quer ser rica, ela quer muito ser rica, e é só isso que ela quer ser rica. Ela quer ter dinheiro na mão, certo? E aí... Mas outra coisa importante, ao mesmo tempo, que é poder, porque tu vê, quando ela chega na riqueza, ela parece que entra numa zona de tédio, porque nenhuma das posições a deixam bem. Ela tem a relação com aquele amante, tem a relação com o Afonso, mas fica assim, tediosa como aquela estrutura da casa, e não se adapta em momento nenhum, como se o desejo dela tivesse sempre algo mais de dominação. Tipo isso. assim, eu quero ser a Reutemann, mas não tem poder. Então assim, ó, mas a ponte dela foi a ambição. A ponte Sempre. dela, para saltar para o outro ponto, ela tá na ambição, né? E ela passa por cima, ela passa no pescoço da mãe dela, ela faz tudo que ela tiver que fazer para conseguir o intento dela. Poder. Então, o poder, o dinheiro e o poder. Aí eu vou poder mandar, eu vou poder humilhar, eu vou poder comprar, eu vou poder viajar, vou poder até mandar matar, provavelmente, ela seria capaz de fazer. Tá, mas esse é o caso dela. A outra, a velha, ela tem, assim, uma sede de ambição absurda, aonde ela passa por cima de filho, de marido, de amante. É uma coisa, assim, absurda. Ela é, como é que chama? Corrupta, né? Ela agora já sabe que ela faz corrupção também. Uma série de coisas, assim, ela só quer poder acima de qualquer outra coisa, né? Porque no fim as duas são iguais, né? Sim, mas e tu vê ao mesmo tempo uma ambição dentro do poder de amor. Agora ela está, de certa forma, apaixonada por o amante da Isso. outra. Então, afetos aparecem que são afetos que se chamam normais. Eu estou gostando de alguém, eu estou amando. Então, não, mas esse amor é poluído, é isso, é aquilo. Não. Ele, naquele momento ali, que ele parece assim que vai embora, ela toma uma atitude afetiva. Eu estou te amando, eu te quero.
Quer dizer que mesmo na pessoa mais maldosa e agressiva, os afetos que seriam hipoteticamente puros vicejam. E aí fica complexo de entender. Como é que essa tirana pode ter afetos que são razoavelmente inteligíveis para a maioria das pessoas? Eu quero amar alguém, eu quero isso. Então, eu não consigo lidar com a falta do poder absoluto de eu ter tudo e submeter a todos e, ao mesmo tempo, ficar numa zona tediosa onde parece que eu não consigo manipular todo mundo. Que na Odete Roitman é muito mais forte pelo poder que ela tem, e na outra agora eu sou uma terrorista. Eu vou atacar todo mundo, vou destruir todos, vou espedaçar. Ela não se arrepende, ela só busca novas formas de poder. E aí começa a se armar uma outra situação de que o Afonso doente precisa de um doador. E quem é o doador? O irmão lesado. E quem é o outro poder que apareceu da menina ambiciosa que agora casou com ele e que é 1/3 da fortuna? Então, tu vê que o nó é cada um na sua zona tentando manipular o todo. Então é impressionante a possibilidade de a gente ver que dentro de nós existe tudo isso em ação o tempo todo, dependendo da minha carga de poder no lugar onde eu estou. E o elo é o poder do dinheiro, né? Sempre o poder maior que eu uso tudo, ou é político, ou é dinheiro, ou é poder absoluto. E se tiver político e dinheiro, o poder absoluto exige as duas coisas, poder político e poder dinheiro. Porque um bom político sem dinheiro não é nada. Não, eu tenho que ter poder, né? Agora, por exemplo, nós estamos vendo aí esses negócios da Assembleia, né, das emendas parlamentares. Quantos deputados estão na mira de ver aonde é que foi? E por que eu tenho que lutar para ficar imune à busca? Nessa busca aí que houve agora contra o tráfico de todo tipo de problema, 8 não foram presos, por quê? Porque dentro da estrutura policial tem alcahuetes que ganham muito dinheiro para dizer tudo que vai acontecer. Sim, infiltrados. Então tu vê que se isso está assim lá fora, nós temos que ver que está assim dentro da gente. Então eu tenho que descobrir como é que eu, vamos dizer, me situo comigo mesmo e no meu ambiente. Porque está tudo misturado o tempo todo, mas a gente sempre idealiza uma coisa maravilhosa, não corrupta, linda, boa, e nos somos surpreendidos que no momento que a gente acha que está tudo bem, aparece um lado negro oculto. Mas aí é interessante que agora, você estava falando isso, eu fiquei imaginando assim, uma paisagem bem bonita, um lago, uma corrente a natureza em paz, né? Que é o que a gente sonha, certo? Nosso sonho é que tudo sempre esteja em paz. Em paz em questão de dinheiro, em paz em questão de saúde, em paz em questão de amizade, em paz em questão de amor. A gente só quer, esse é o nosso sonho, a nossa utopia, né? Exatamente, é uma vivência utópica. Utópica que nos deixa felizes. Porque é o que a gente quer. Agora tu falou uma coisa interessante, é tão utópico que então a maioria das religiões diz o seguinte, que isso só vai acontecer depois de morto. Pois é, mas só que daí é interessante que, tipo assim, o que acontece dentro acontece fora e etc, né? É que Exato. A natureza, ela tem essa constância inconstante. Porque, de repente, tu tá assim num ambiente extremamente paz e surge um leão faminto. Pronto, acabou tua paz. Ou tu tá em paz e vem uma outra personagem, uma aranha venenosa, ou várias aranhas venenosas, e acabou a tua paz.
aí ou vem uma enxurrada, uma tempestade, ou qualquer coisa assim. Então parece que esse caos que a gente vive, onde tem o bem e o mal praticamente de mãos dadas, também é na natureza. Não, a natureza é altamente construtiva e destrutiva. Uhum. Até se diz assim que desde a formação do planeta até hoje, 95% das espécies que existiram no planeta já foram extintas. Nós Sim. temos só 5% de todas as espécies animais e plantas e tudo que tem no planeta que existiram um dia, mas que hoje desapareceram. E tudo isso sendo recriado, destruído, recriado, destruído. Então, a gente fica pensando que na destruição sempre aparece uma nova oportunidade de algo novo. Mas nós não gostamos de destruição, a gente quer que tudo fique idealmente maravilhoso e que seja utópica a nossa vida. Sem sofrimento, sem nada. Mas na realidade nós estamos vivendo uma decepção e uma extinção do nosso desejo, trazendo para nós, né? Uhum. Eu estou cheio de ideais e cheio de ilusões e coisas assim, e daqui a pouco eu sofro extinções porque, como tu disse, alguma coisa aconteceu na família, alguma coisa aconteceu na minha vida, nos meus problemas de trabalho, de família, que estão sempre destruindo e me deixando mal e tedioso e frustrado. Então eu tenho que descobrir algo em mim que me ajude a entender essa criatividade e destrutividade constante. É um caminho difícil, Lepsi. Até porque tipo assim, uma coisa que não existe como tu ter uma estratégia montada. A estratégia é o caminho, a estratégia é o que se apresenta. É tu estar pronto para assim, alcançar uma solução para coisas imediatas. Porque não tem como tu esperar. Não, eu vou guardar dinheiro para quando eu envelhecer. Aí então, sabe? Essa coisa assim que seria o nosso sonho também, né? O que muita gente talvez até consiga, mas a maioria não consegue. Então eu vou... Sim, as estratégias, tu está colocando agora, estratégias que me dão um futuro. Mas eu tenho que estar preparado no presente para a destruição do meu futuro a qualquer momento. A qualquer exato, isso. Isso é muito ruim, Eu quero uma felicidade, uma certeza. Isso. As certezas são sempre incertas. Isso é que é difícil de lidar. Muito. Então eu preciso de uma crença. Se eu tiver uma religião e tiver, assim, uma fé inabalável, eu vou estar seguro. Também é uma promessa que pode ser decepcionante ali na esquina. Mas todo mundo quer uma coisa assim que eu tenha certezas e eu não suporto incertezas. Então, se eu não suporto as incertezas, eu sou desapetrechado para lidar com uma vida em que eu vou indo na direção da morte e posso viver muito tempo. Mas eu tenho que ser capaz de lidar com a certeza dentro da incerteza. Aí é muito ruim. É muito ruim. Aqui a Estela, ela diz assim, ó, desculpa, Bea, mas eu, pelo menos naquele caso específico ali, eu prefiro a menina. Acho que ela que tem que conseguir sair por cima e conseguir um futuro na sua vida. Se várias pessoas conseguem, por que ela tem que ser a única a sofrer? Essa ouvinte tem uma visão assim de que como é o nome dela? Estela. Estela. A Estela. Tu tá falando da filha. Não, a Fátima. Ela tá falando da Fátima. Ela tá falando da Fátima. Fátima. A Fátima essencialmente está numa zona, vamos dizer, altamente egoísta e orgulhosa. Ela tem um orgulho e uma cobiça violenta, quer dizer, para haver uma mudança nela, para ser feliz ou ter um caminho, que a nossa ouvinte está dizendo que ela é a vítima,
ela teria que fazer uma mudança essencial dentro dela. Porque ela é uma buscadora de poder também. Ela quer... Tu vê que quando eu tenho essa linha profunda, vamos dizer, egoística, qualquer coisa que me tire o que eu quero e que acho que é meu, eu fico cada vez mais agressivo, irritado e violento e quero destruir quem está tirando o meu poder. Então, essencialmente, eu estou lidando com o chamado narcisismo negativo, que é destrutivo. Eu sou vingativo, eu quero me vingar, eu vou destruir o César, eu vou destruir a Odete, eu não dou bola para minha mãe. Então, a essência dela é extremamente agressiva. Então, enquanto ela não mudar essa essência, ela não tem caminho aberto para, vamos dizer assim, vir a ser alguém melhor. Nesse sentido, é difícil de dizer que ela é a vítima. Agora, sabe que no caso da Fátima, assim, abstraindo isso que a gente está conversando agora, no caso da Fátima tem uma situação que não é tão incomum assim. Existe uma família, tipo assim, o pai da mãe dela, que morreu, era um homem muito bom e muito ético, muito correto, certo? Foi o que passou no início da novela. E ele morreu. A mãe dela é uma mulher também na mesma linha do pai. Altamente isso, não aceita mentira, não aceita corrupção, não aceita... É uma pessoa extremamente ética e correta moralmente. E como é que uma pessoa, de repente, de um lugar assim, surge com toda essa essência maligna e ao mesmo tempo tão determinada a vencer a qualquer custo? Pois é, esse é um dos dilemas mais difíceis de entender, porque, vamos dizer assim, tanto o pai dela, o marido, que seria o marido da mãe, eles eram eticamente e absolutamente éticos, mas dentro da ética categórica, assim como essa, a ingenuidade é total em relação ao mal. Eu não tenho noção nenhuma, porque eu tenho uma ética e uma moralidade tão categórica que eu não entendo o mal no outro. E não entendo que o mal e o bem estão sempre misturados. Então, o que a Fátima viu? Que eles eram altamente ingênuos e que quem é que tinha poder? Os que tinham dinheiro, os que tinham poder maior além do dinheiro, mas com o dinheiro. Então, ela viu assim, mas eu estou vivendo num lugar que eticamente é maravilhoso, mas é pobre e sem sentido para mim. Eu preciso desse poder que existe onde está o dinheiro e o poder. Ora, ela escolheu a zona mais complicada de todas, que é a expertise absoluta de como buscar o poder. Então eu vou ser sedutora, eu vou ser malandra, eu vou ser esperta, eu vou fazer tudo que é possível para tirar dos outros aquilo que eu quero. Então a ambição em nível altíssimo, a cobiça em nível altíssimo, a inveja em nível altíssimo, os ciúmes. Tu vê, todos os afetos negativos que a gente tende a negar, ativados ao máximo. E os afetos positivos, que são esses, então, éticos e morais mais ingênuos, porque não sabem lidar. Tu vê que até parte da novela a gente entendia a mãe dela como de uma ingenuidade incrível, criando um grave problema para ela de acreditar que o namorado tinha roubado os dólares. Pela ingenuidade de não poder mudar entendimentos mais sofisticados, porque eu sou séria, mas a minha seriedade me deixa cega quanto ao outro. Então, também aquela fé inabalável num filho, numa pessoa que ela viu crescer e tal. É o filho ideal que eu criei com todo o ideal. E ele não pode ser diferente do meu ideal. Então a ingenuidade chega ao máximo e eu não consigo lidar com o mal, porque eu só sou do bem, então o mal para mim não existe. Então eu tenho que defender sempre a minha filha, e até o nosso ouvinte diz, ela é uma vítima, pobrezinha. Quer dizer, ela está já perdoando a Fátima, porque ela não fez nada demais, agora ela é uma vítima da Odete. Mas então, agora eu fiquei mais assim, no comparativo
entre as pestes, entre as duas jararacas. Tá bom, eu gostei entre as pestes. Qual a peste mais peste? Exatamente, exatamente. Qual das duas é mais nociva, mais podre, mais nojenta, entende? Aí eu fico com a Odete, a mais nojenta. A outra Sim, é uma nojentinha. Mas a Odete nos dá mais raiva e vontade, assim, que ela tenha alguma perda maior ou tenha algum problema que parece que ela vai ter com a guriazinha que casou com o filho morto-vivo. Mas ela, quanto mais poder tem aquele que é o que ganhou, a gente tende a ficar com pena de quem está perdendo, né? Isso não tem dúvida. Porque é um lado protetor nosso que está sempre preparado para proteger alguém ou alguma coisa que nos cativa, de certa forma, empaticamente. E a nossa ficou empática com a Fátima, que perdeu tudo no momento. Mas ela virou, então, uma posição quase terrorista. Eu vou destruir todo mundo. É uma mulher bomba agora. Uhum. Mas é uma pobrezinha ao mesmo tempo. Pois é, eu acho que tá aí, isso é muito importante até, porque muitas vezes a gente começa a ver por um político ou uma organização, né, se envolve em algumas coisas e aí de repente tu começa a buscar desesperadamente alguma razão para dizer, não, ele fez isso por isso, ele fez a justificativa, né? Isso, então tu vê que a justiça, ela tem essa zona dupla, né? Eu posso me defender e daqui a pouco eu nego tudo que eu fiz. Porque nessa linha ético-moral, onde não tem assim uma definição clara do que é bom, o que é mal, há uma mistura constante, ética e moralmente, do bom e do mal. Então, eu fiz uma coisa errada, mas eu não posso admitir que fiz. Então, eu vou usar todos os meios de defesa possíveis, positivos, para me livrar daquilo que eu sei que eu fiz, mas não posso admitir, porque há uma falha interna minha ligada à ética e à moral, no sentido de que eu não consigo me culpar daquilo que eu fiz, pois eu fiz com todo o direito de fazer. Então a Fátima, nessa visão, merece agora ser salva de alguma forma, porque a pobrezinha está vivendo o quê? Tudo o que ela construiu, quer dizer, a casa dela desmoronou em cima dela, mas agora ela está embaixo dos escombros, vamos salvá-la? Vamos. Esse lado nosso de ficar com peninha, isso é um problema, né? Mas faz parte da ética, né? Que se eu prendo um cara que assassinou ou que matou alguém, eu boto na cadeia, não mato, hoje até a pena de morte desapareceu, porque eu quero reformá-lo. Eu vou dar todas as condições na prisão de dar para ele a condição de voltar a ser ético moralmente falando. Mas eu posso estar lidando com uma situação de personalidade psicopática, problemática, e nunca vai mudar. E que então vai ter que ficar presa a vida inteira. Sim, mas prisão a vida inteira, tu vê, né? Vamos diminuir a pena, vamos... O que está acontecendo com a Boate Kiss, né? Não termina nunca o julgamento e as penas cada vez diminuindo mais, né? Uhum. Como se no tempo, tudo aquilo que foi 242 mortos e 700, 800 feridos, mas faz tanto tempo, eles estão aí sofrendo, né? Então, essa nossa capacidade de pena, mesmo é muito grande e começa a haver uma espécie de simpatia, porque isso já faz tempo, já foi feito. Já passou, vai passar, Sim. Né? Como é que é a guria aquela, como é o nome que matou os pais, né? Os pais, É. Eu esqueci Então, o nome dela. Também eu não estou me lembrando do nome, mas há uma sensação assim de que ela merece uma nova oportunidade, porque ela se arrependeu. Suzane von Richthofen. Suzane von Richthofen. Agora os irmãos Cravinho parece que vão diminuir a pena deles ou vão ter uma solução. Mas o crime na época é terrível, né? Então ser bom é ruim. Não, ser bom está misturado com ser mau.
Então, o caminho interno de cada um de nós é descobrir essas nuances que nos habitam. Porque tu vê, a mãe da Fátima era maravilhosamente boa e olha, dentro da bondade dela, aonde ela foi parar no início. Perdeu o grande amor por crenças ético-morais que não dava para mudar. Ela em nenhum momento levantou uma hipótese de que o amor que ela tinha por aquele homem, naquela linha, deveria ser intocável no sentido assim, eu tenho que acreditar nele. Se ele diz que não roubou, eu tenho que acreditar numa outra hipótese. Não. A ética e a moral positiva ali não deixaram margem à desconfiança. Mas ele não tinha roubado alguma coisa que ela tinha brigado com ele porque ele tinha roubado antes? Sim. Dentro? Ele, como todos nós, temos níveis ético-morais misturados. Uhum. Mas ela era o tipo da ética e moral impossível de mudar. Sim. Então, quando eu tenho certeza absoluta, tu vê que eu estou vítima da incerteza. É essa dificuldade que a gente tem de entender que tudo está altamente misturado. Então, eu tenho que ser capaz de ver essas nuances que uma certeza muito grande pode junto trazer uma incerteza que vai me encontrar daqui a pouco. Até agora das pessoas não tem condições de entender isso. E até agora eu estava pensando, porque tem muita gente, e até nós estamos falando sobre isso, por quê? Porque a novela, de uma certa maneira, com muita dificuldade, retrata a forma como nós agimos aqui fora, né? E tem muita gente criticando a autora, e aí, ao mesmo tempo, agora me passou pela cabeça a ideia de que ela, enquanto autora, ela é meio Deus, né? Ela pode fazer o que ela quiser. E aquilo ali é uma história. E no entanto, está motivando muita gente a ficar irritada com as decisões que ela está mostrando, esse tipo de contradição dos personagens. Exatamente. Se nós não conseguimos nem ao menos entender a nossa prima, a nossa irmã, a nossa mãe, uma atitude nossa mesmo, a gente quer entender a ação de uma personagem de história. Complicado. Então, trazendo isso para nós, por que é difícil fazer uma terapia? Porque numa terapia eu vou ter que ver os dois lados de mim mesmo. E se eu tenho crenças muito categóricas de que eu estou certo, de que eu estou assim, que esse é o caminho, eu tenho grande dificuldade de ver coisas que contestam essas minhas certezas. Então, o que eu vou fazer nessa psicóloga, nesse psiquiatra, que ele vai me dizer que eu não sei? Porque se ele me disser coisas que eu não percebo em mim e que me deixam mal, eu estou vivendo uma coisa errada aqui. Então, eu prefiro ser do meu jeito, ter as minhas ideias e ser o crítico que eu sou. E essa visão minha é a correta e certa. Então, na rua, eu sou capaz de encontrar o Odete Roitz que ele dá um tapa na atriz. Isso. Eu confundo o papel com a pessoa. Então, tu vê, se eu faço isso na rua, eu estou fazendo dentro de mim também isso. A irmã dela na novela, estava num lugar X, semana passada, e foi xingada na rua. Exatamente. Porque ela vendeu a parte dela no restaurante lá. Ela estava agora no Kikito lá. Foi. Então, quando uma coisa dessas é tão extensa como uma novela poderosa como essa, que já foi no passado e está continuando agora, a maioria das pessoas que elas confundem o papel com a pessoa. Isso. Então, tu vê como é difícil eu entender que a atriz está representando bem um papel, mas que ela não é o papel. Uhum. Mas então, uma outra questão da novela, Dr. Maia, não tem nenhum homem forte. Não tem assim, homens, vamos dizer assim, fracos, corruptos, fofoqueiros, de leve trás e tal. Não tem nenhum homem forte na novela. Até o César,
Até o César, que seria o bandido forte, ele não passa. Será porque está sendo feito por uma escritora mulher? Não tem Olha, nenhum... pode ser que nós podemos dizer assim que é uma novela que tem um cunho feminista poderoso, porque está trazendo mulheres extremamente poderosas em posições opostas, altamente agressivas, altamente empáticas, altamente éticas, altamente não éticas, dentro de um clima basicamente feminino. Tu tem razão. Mas mostrando que mulheres também podem ser muito más e muito boas, que é uma característica humana extensiva tanto ao homem como à mulher. Sim, mas num tempo em que a gente está vendo aí acontecerem esses grupos de homens se reunindo para resgatar o poder, porque eles perderam o poder, que eles dizem, né? Porque eu não estou aqui discutindo isso. A novela mostra assim homens muito frágeis, né? É interessante isso. Só agora que eu estou pensando nisso. Não, tu levantou uma hipótese que eu tinha pensado, quer dizer, essa novela é mulheres poderosas, tanto na ingenuidade como na agressividade e na distorção do poder. Então, realmente é uma novela que a gente pode colocar como altamente feminista, porque são vivências poderosas de mulheres poderosas e nos dois sentidos se encontrando no meio, né? Tu vê que a guriazinha, aquela lá que trata do morto-vivo, tem uma ambição incrível. Primeiro aumentou o dinheiro e agora casou. E quer um terço da fortuna. E ele que parece que vai fazer a doação para o Afonso se salvar. Então ele vai ter que aparecer. Então a novela está criando um clima assim pesado, altamente destrutivo e construtivo ao mesmo tempo. Dizem até que ela já mudou a novela original total, diz que não tem como voltar. Está mudando. Ela mudou a novela original e ela vai ficar, e esse embate contra as duas cobras ali, diz que vai ficar mais tempo porque o pessoal está curtindo, né? Não, ela tinha, no início estava com o Ibope muito baixo e agora está subindo rapidamente porque a autora botou a tensão entre o bem e o mal de um jeito fantástico, onde as duas posições se encontram entre as atrizes, principalmente, né? E como tu disse, os homens fracos. Aquele lá ficou agora fraco porque roubava tudo e agora tem que pagar. Ele perdeu o poder. A mulher dele, compreensiva também com ele, por ser ladrão e tudo mais. A Odete deu uma chance dele pagar. Então, os homens todos estão assim meio bem frágeis, como tu diz, né? Uhum. Nenhum deles tem poder maior. As mulheres é que estão vicejando cada vez mais. E sabe, dizem, né? Porque tem muita fofoca no meio do assunto, mas dizem que o secretário do Marco Aurélio diz que ele vai aprontar, vai dar uma aprontada, porque o Marco Aurélio não vai dar o dinheiro para comprar a casinha da mãezinha. Da avó, né? Da vozinha, da mãezinha, não sei bem, não lembro. Mas que ele vai dar uma aprontada grande com o Marco Aurélio, né? Não, e tu vê que toda a estrutura da novela mostra esse lado duplo que nos habita. E como é difícil, porque a tendência nossa é sempre ser o mais ético possível, mas sonegando o nosso lado mais oculto e difícil da gente entender, por isso que eu falei que a terapia é uma coisa que no início até deixa a pessoa mais depressiva, porque ela começa a enxergar essas duas partes que eu não gosto de ver em mim e não gosto de ver no outro, mas que acontece e está acontecendo o tempo todo na nossa vida, nas novelas, nos livros, em todos os lugares, né? E no poder. Então, trazendo para mim e para ti, como eu posso me enxergar melhor com essa duplicidade, onde eu não confundo o ator com o papel, né? Porque essa confusão está sempre em nós. Eu sou essencialmente bom, eu vejo assim e tenho certeza que o caminho é assim. Aí que eu coloco dúvida.
É muito complicado isso, né? O quanto, mas para isso sempre a literatura e a arte surge para colocar essa nossa realidade meio de forma bem clara, até para surgirem discussões, né? Olha, eu me lembrei agora, por exemplo, dos grandes amores. Todos os grandes amores terminam em tragédia. Romeu e Julieta, Uhum, Dante e Beatriz. uhum. Mas tem um amor que, esse eu não sei se eu falei aqui contigo, me chamou a atenção, eu não pesquisei, até para pesquisar. É São Francisco de Assis e Clara. São Francisco de Assis Mas eu levou nem aos sabia que eles franciscanos. tinham caso. Olha aí, pois é, esse é o grande amor que a gente pode pesquisar. São Francisco de Assis e Clara. São Francisco de Assis gerou os franciscanos e Clara as clarissas. Será que os dois tiveram uma intimidade física ou foi só espiritual? Deve ser bonito, né? Esse eu acho que é um amor interessante. Agora eu me lembrei que na época quando eu vi esse amor, que também não sei se foi positivo ou negativo, eu só me lembro de Santo Agostinho, né, que rezava e dizia, Santo Agostinho é um dos maiores santos da Igreja Católica, teólogo fantástico do século IV do cristianismo. Ele, até os 40 anos, era super malandro, tinha várias mulheres, então ele no fim começou a rezar e dizia assim, Deus, dai-me a castidade, mas não hoje porque é sexta-feira. Deixa para segunda. Um santo, tu vê? Muito legal, né? Aqui diz que não, eles não tiveram intimidade. Várias coisas Não? aqui, vários sites, tá? Esse aqui é do Leonardo Boff, tá? A fala do Leonardo Boff. Uhum. Só que eu vou ter que Então só foi autorizar aqui. espiritual. Amizade. Eles tiveram uma amizade que seria um amor, né? Seria Vamos um ver, amor, agora eu amor consegui amigo. abrir. Mas é que é difícil de saber, né? Então, Não, aí a gente tem... algo misterioso, algo misterioso que conjuga Eros e Ágape, fascinação e transfiguração. Os relatos da época falam dos encontros frequentes entre eles. Regulavam tais encontros de modo tal que aquela divina atração mútua pudesse passar despercebida aos olhos dos homens. Numa cidade pequena como Assis, todos sabiam de tudo. Assim também o amor entre Clara e Francisco. Uma legenda antiga refere-se a esse, diz com terníssima candura, né? Então o pessoal sabia que eles se encontravam, mas não consta que eles se entregavam. Exatamente. É um amor divino, então, né? Seria aquele amor que não tem sexo, né? Que, aliás, hoje a gente sabe que tem os assexuais, né? Mas será que tem mesmo isso? Olha, tem grupos na internet de assexuais, né? Apareceu em 2 novelas que eu me lembro, assim. E até tem uma agora, que até um paciente meu me disse que ele vê que ele estava sendo assediado por uma moça e no fim disse, eu sou assexual, eu não tenho desejo. Aí agora, segundo essa informação que eu tive, surgiu uma outra que também ele é meio que gostou mais do que aquela primeira, e aí começou a mudar talvez alguma coisa, e aí ela disse, olha, eu tenho que te dizer que eu sou assexual. Então, um encontro de um casal assexual, Clarissa e Francisco. Agora, isso vai deixar alguns magnatas do mundo muito ansiosos. Esses dias eu vi um material do... Como é o nome dele? O dono do Twitter. Puxa vida. Fugiu o nome dele. Musk. Musk mandando ver um material que dá conta de que o mundo tem vários países que não estão mais crescendo, não tem mais, em pouco tempo não vai ter mais gente. Em pouco tempo que eu quero dizer, 20 anos, 30 anos, 40 anos, entende?
mas que e eles estão achando, por exemplo, países de primeiro mundo que não tem mais reposição. Então eles vão envelhecer e isso é um problema. E aí o cara tá falando, tanto é que ele já tem 12 ou 14 filhos, né? Então diz que ele tem uma fixação sobre esse assunto, porque na cabeça dele, daqui a pouco não vai ter mais reposição. E aí há uma possibilidade de só haver seres humanos feitos em laboratório, né? E as máquinas começarem a assumir uma boa parte da... Eu não sei, acho que tudo isso é meio loucura, mas como eu não vou estar lá, né? Então... Não, mas aí nós podemos fazer levantar outra coisa. Então, oportunidade para os imigrantes, que tem 70 a 100 milhões de imigrantes no mundo, e na realidade, nos países como a África e a Ásia, as famílias têm 7, 8, 10 filhos. Né? Sim, mas esse pessoal não quer, né? Então, a produção humana continua. Eles querem, mas eles querem brancos. Pois é, né? Então, tu vê que a produção não parou, né? Já vamos para 10 bilhões. Olha... Tanto que eles falam, inclusive, que a religião que vai se dominar é a muçulmana. Bem rápido. A que vai ser em maior número é a muçulmana, inclusive na Europa. Não, eu me lembro de uma paciente que tinha um namorado em Portugal. Ela era daqui, tinha um namorado em Portugal, de vez em quando viajava, e ela encontrava um francês, que era magistrado na França. Ele dizia: eu fui morar em Portugal porque eu não aguentava mais em Paris encontrar muçulmano a todo momento na rua. Tu vê. Quantidade de imigrantes, né? O futuro, já dizia minha avó, a Deus pertence, desde que ele sabe, né? Porque quando a gente começa a pensar muito, tu começa a te angustiar, né? Sem dúvida nenhuma. E outra coisa agora que eu também fiquei meio espantado é que tem uma paciente na França, e ela diz que o preço na França é 5 vezes mais caro que na Espanha. Então vê que é o euro. É muito mais fácil tu viver na Espanha tipo assim, como te lembra, as pessoas iam para a Argentina e era tudo barato? Sim, ela disse que nossa, era uma loucura. É 4 vezes mais cara que na Espanha. Aí a gente vê que é administração, né? Projeto econômico. Exatamente. Aliás, o mundo não está podendo mais fazer projeto por causa do Trump. Ele troca tudo todos os dias, você não pode fazer. Ninguém pode ter uma certeza de nada, né? Não é aí que está, né? A gente agora tem notícias maiores sobre o Trump hoje, né? Ainda. Não, ainda não. Ele não tem nada para fazer hoje. Não tem nenhuma notícia da Casa Branca. Pois é, né? Tá ficando estranho, mas o cara levantou um ódio mundial aí fantástico, né? O que eu tenho aqui de último é que o Alexandre de Moraes mandou aumentar em torno da casa do Bolsonaro os cuidados, principalmente as partes mais assim, menos visíveis, ou seja, muros da parte de trás dos fundos da casa e tal, e também os carros que entram e saem devem ser vistoriados. Eu acho que eles estão pensando que ele vai sair vestido de mulher, né? Vai sair vestido de peruca loira. Que estão achando que ele vai tentar fugir. A coisa não tá fácil no momento, né? Mas é muito histriônico, né? Ele tentar fugir com a Polícia Federal em volta da casa dele. E é que parece que tem um carro que foi detectado que estaria perto e que ele usaria para fuga. Né? O pessoal está organizado para isso. E ele, como o espaço ali da Embaixada dos Estados Unidos fica a 10 quilômetros da casa dele, seria muito rápido, né?
Ah, sim, qualquer Mas não lhe parece possibilidade. tão absurdo isso que não é possível que alguém tente fazer? Pois é tudo meio imprevisível, né? A gente, há uma tensão em movimento no momento, né? Politicamente no Brasil, né? Será? O Pois que acontece se pegam ele tentando fugir? Ele vai direto para onde? Para Papuda? eu acho que aí, não, aí é considerado crime, né? Não pode fugir. Se Uhum. fugir, for pego, aí claro, aí é prisão mesmo, né? E a Faria Lima, hein, doutor Maia? Misturada com o PCC, então? É, tu viu como as coisas são misturadas, né? 8 dos mandatos de prisão tinham desaparecido de casa, levado os computadores, os carros de luxo. Por quê? Porque sempre tem Meio uma avisados. infiltração no nível mais oposto em que as coisas se misturam, né? Provavelmente tem funcionários da Polícia Federal que receberam até o Pelta, né, que esse cara aí foi entrevistado pelo Bial, que fez essa denúncia com a adultização Sim. dos jovens, Uhum. crianças, né? Ele recebeu um, um, um encaminhamento de uma das bets oferecendo 30 milhões para ele fazer uma propaganda da Bet, já que ele teve mais de 50 milhões de visualizações. E ele diz o seguinte: se eu aceitasse isso, tudo que eu fiz ficaria assim, sob suspeita. Então eu tive que declinar. Aí eu, conversando com um colega, diz, eu não sei se eu ia resistir. Não, mas assim, ó, é Então, que todos é. nós temos um preço, parece, né, Beatriz? Dizem. Dependendo da oferta. Não, e tem até uma história, que é uma história contada sobre o Getúlio Vargas, que eu guardei assim, né? O Getúlio Vargas conhecia vários estancieiros e produtores gaúchos, aqueles caras, né, que, como é? A tua palavra vale um fio do teu bigode, aquelas coisas que a gente conheceu lá no passado. Diz que era um cara incorruptível. Bom, e conheceu vários, entre os amigos dele. Aí ele estava com um problema no Rio de Janeiro, onde chegam os portos lá, onde chegam os. Tem um nome isso, como é que quando chega, quando passa na aduana, né? Quando Isso. chegava lá na aduana, chegavam todos as encomendas e tal, no porto do Rio de Janeiro, na aduana do Rio de Janeiro. E lá diz que não tinha jeito, era sempre acontecer do cara ser corrupto. E ele tinha que encontrar alguém que não fosse corrompido, né? Não tinha, não Exato. encontrava. Aí ele perguntou para uns estanceiros aqui do Rio Grande do Sul quem é que poderia ir para lá. E ofereceu condições boas, né? Para a pessoa ir. Então, um deles acabou aceitando depois de muito, ele lutou muito para conseguir alguém. E o cara se foi completamente como um cara incorruptível. Passou alguns meses, o Getúlio Vargas recebeu um telegrama, um fonograma, uma coisa assim da época. Me tira daqui. Aí ele ficou assim, conversou com o cara, ninguém disse nada e deixou o cara lá. Daqui a pouco passou mais uma semana, ele recebeu outro telegrama, me tira agora daqui. Aí, não tirou, né? Aí ele recebeu o terceiro fonograma dizendo, me tira daqui, eles estão chegando no meu preço. Exatamente. É esse ponto, né? Eu sou capaz de criticar eticamente o outro, mas nunca vejo realmente qual é o meu ponto onde eu poderia ficar igual àquele lá. Não, não. Eu sou incorruptível. Sim, porque não chegaram no teu preço. Ou não houve oportunidade para o preço. Significa que internamente nós temos realmente um preço. Só que ninguém oferece esse preço na maior parte da nossa vida, né?
Agora, quando eu ganho poder, ou subo, ou tenho cada vez mais poder, aí começa a acontecer esse que tu falou. Doutor Maia, descobri que meu marido está usando o azulzinho. Só que não é comigo. Pois é, aí nós precisamos de uma pesquisa. Qual a farmácia que ele compra azulzinho e onde está sendo usado o azulzinho, né? Aí é uma pesquisa, né? Que ela tem todos os elementos na mão, né? Mas ela deve estar pensando que ele está traindo ela. Mas é lógico, né? Então ela está com a pesquisa na mão. Não, eu pensei qual é a dúvida. Sim. Se ele está usando azulzinho, não Nós é não temos dúvidas, né? Mas tem gente que quer saber onde e como, né? E com quem. A questão não é nem nada disso, é exatamente quando, né? Mas é uma questão de, eu acho que, desculpa, é a brincadeira que a gente meio que, né, leva na brincadeira, mas é uma coisa que deve estar bem complicada para ti, mas tu não tem, assim, uma intimidade para, sem briga, perguntar para ele? Aí é que tá, né? Como a gente pode chegar nesse ponto? Eu perguntaria, doutor Maia. Eu jogaria em cima da cama, assim, ó, o azulzinho, tá, agora me explica isso aqui. Sim, mas tu vê que aí nós temos que ver o contexto, né? Ela está nos levando para uma zona onde eu sei, mas eu não sei o que fazer. Ou então, o que significa para ti, né? Aí é que entra o significado maior, assim. Se eu fizer isso, eu vou estragar uma relação que está funcionando. Vai ir para o rompimento até, né? Rompimento. Então, como a estrutura está montada de um jeito e que me interessa que não haja modificações, o que eu faço? Então, a ideia ideal vem de fora. O que fazer, já que eu estou paralisada por descobrir uma coisa que eu sou impotente para tomar posição, como nós dois aqui tomamos. Tu já tomou, tu diz assim, vem cá, e aí? Tu está usando isso com quem? Eu tenho poder para contestar dessa forma ele? Eu vou desestruturar toda uma vida ou um caminho que está bem estruturado. Então é melhor eu ficar quieto? Pois é, mas é um negócio incrível isso, né? Que qualquer pessoa que der uma opinião, ela tá sendo muito irresponsável, né? Exatamente, porque as posições, quando são assim radicais, elas estão dentro de uma complexidade muito maior que qualquer atitude impensada cria muitos outros problemas que não se esperava que fossem serem criados dessa ou daquela forma que vai aparecer depois da posição radical. Dá para tomar o azulzinho para um problema cardíaco, por exemplo? Eu acho que é o contrário, né? O azulzinho é que provoca problemas cardíacos porque é uma dilatação muito grande e já morreu gente transando, né? Por causa de... Ou tendo problemas cardíacos. Que há uma vasodilatação muito grande e o coração começa a bater no vazio, aí o cara pode ter um infarto. Né? E é mesmo isso, até um homem jovem pode acontecer. Já morreram vários assim, se estimularam demais para manter a performance, e como a excitação é muito grande na relação sexual, aconteceu isso, o sangue ir para as periferias e o coração bater seco, né? Infarte. Um ator famoso aí, nosso, que eu não me lembro o nome, morreu assim. Um outro cantor também, um cantor negro, muito conhecido, mais velho, também morreu assim. Pois é. Então, amiga, não tem que fazer procurar, primeiro saber se realmente não é de algum amigo que ele está guardando. Porque as desculpas são as mais incríveis, né, doutor Maia?
Não, esse aqui Não, é de um amigo meu que estou guardando para ele. o que eu sugeria é uma investigação secreta, tipo agente secreto, né? Tá, Descobriu o sim. fato, agora então fica atenta a uma série de outras coisas sem tomar uma atitude assim categórica ou Não drástica. vale a pena. Não. Não vale a pena porque os resultados podem ser catastróficos, né? Pode ser até contra ela, né? Exatamente. Então, eu acho que tem que fazer mesmo. Até que ponto isso muda totalmente a tua vida? Porque Exatamente. se ela não usa contigo isso, mas será que ele usa com alguém? Porque às vezes a pessoa também já está meio assexuada, mesmo sem ser. A vida te leva a ficar Não, é assexuado. que é uma coisa complexa que, então, aconselho é sempre o cuidado maior e ficar atenta a mudanças de comportamento, ou saídas onde foi, quer dizer, hoje em dia nós temos os celulares com localização de lugar, né? Pois Eu posso então, montar no esses dias eu celular soube. dele, Isso, fica sabendo a rua e o número onde ele está. e até o nome do motel. Também? Olha só. É gostoso. Mas pelo mapa da cidade a gente pode saber. Sim, não, mas pelo Waze tem ali o nome da loja, se tem Isso. supermercado, tem, realmente tem. Mas é uma situação muito séria. Mas claramente isso daqui a pouco vai ter uma solução, né? Olha aqui, ó, urgente. Alexandre de Moraes acaba de ordenar que a Polícia Federal fique dentro da casa do Bolsonaro, na área externa, e reviste todos os carros que saírem de lá. A Polícia Federal afirmou que Bolsonaro poderia pular o muro e fugir pelo vizinho. Rapaz, o Bolsonaro parece uma galinha velha que sai voando pela janela. Mas que coisa, isso é sério, é notícia. Tu vê que o julgamento é muito importante, né? Parece que mais de 3.000 pessoas se inscreveram para ver o julgamento. 3.300 já tem agora. 3.300. É isso mesmo, né? Que situação, gente. Bah. Bom, mas eu acho que até tá tudo meio organizado, né? Tá organizado. Bem, existe ou não existe polarização no Brasil? Claro que não existe polarização no Brasil. Eu, pelo menos, acho que não tem, né? O que a gente tem é um grupo que resiste para ninguém detonar a democracia, que é o nosso grupo. É o grupo do Lula. É o grupo das pessoas que querem cumprir com a legislação, cumprir com a Constituição. E tem um outro grupo de bandidos que quer acabar com a democracia, que dá um golpe de Estado, que está junto com o Bolsonaro, que está junto com aqueles que criticam o STF, e ponto. Mas que isso não é polarização, isso é um grupo de pessoas que querem manter a ordem, a disciplina e aquilo que está determinado na legislação do país, e um grupo de bandidos. Então, quem está do lado de lá é bandido, não é polarização política, polarização de ideias. Um lado tem a justiça e do outro lado tem bandido. Pelo menos é como eu penso, né? Não acho que essa coisa de polarização não tem. Um cumpre a legislação e o outro quer fazer bagunça. Até então, agora falando, me lembrei que na Assembleia teve não sei quantos que eram presos na época da ditadura. Um deles é aquele que eu te falei, meu colega psiquiatra Bruno Costa. Uhum. Ele discursou, vou te mandar o discurso deles, foi sexta, eu acho, passada. Ou foi essa semana, não sei. Não sei se tu soube que eles ganharam um diploma. Eu vou te mandar o que ele mandou para nós no grupo do nosso centro de estudos. Sim. E ele fez um discurso que está escrito.
Te lembra que eu falei que ele foi preso na época, na década de 70, e estava no DOI-CODE lá em São Paulo. Lembro. E depois foi solto, e aí veio para cá, e a gente então continuou nesse... fazia parte da Fundação Federal de Ciência da Saúde, a gente como professor, né? E agora está havendo resgates, né? E ele foi o que discursou nessa assembleia, não, acho que no dia da semana passada ou dessa, não me lembro bem, mas... A Gugu Angel, né? Foi, né? Aí é que Não é o nome dela. interessante que ele Zuzu. colocava assim, a síndrome de Estocolmo, né? Porque a maioria dos torturados ficava assim muito gratificado com as pessoas que os torturavam, no sentido de que eles estão vivos porque a pessoa deixou eles estarem vivos, né? E aí quando ele voltava no avião, que tinha o general na época, que era o coordenador lá de São Paulo, ele começou a distribuir chocolate para os outros presos, todos agradeciam muito, e ele ofereceu para o Bruno disse, não, eu não quero. Quer dizer, o Bruno dizendo, eu não estava apaixonado pelo meu torturador. Agora, tem que ter uma presença de espírito muito grandiosa para se dar conta e conseguir abrir mão de um prazer imediato, né? Para manter uma dignidade histórica, praticamente, né? A pessoa tem que estar muito, 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 assim, consciente do que está acontecendo ali. Não, e ele era altamente implicado, né? Até na época eu auxiliava, porque nosso grupo era de estudantes lá na fundação, e como ele foi preso, a mulher ficou sozinha com 2 filhos, e eu pegava do grupo o dinheiro para manter ela, né? Porque ele estava preso, ficou preso acho que uns 6 meses, 8, não me lembro. E aí um dia meu pai disse assim, olha, Maia, esse rapaz é altamente implicado, tu tem que te afastar. E ele mesmo depois me contando, né? Quem é este, que um dos torturadores perguntou, quem é esse Maia que leva dinheiro para tua mulher? Quase que o senhor foi. Aí o Bruno mexeu comigo e disse, se eu dissesse qualquer coisa, tu também estava ferrado, né? Sim, era colaborador. Mas ao mesmo tempo, e tu vê o tempo que ele estava envolvido, e até na época, né, que eles se encontravam no Parcão e recebiam dinheiro que vinha de Cuba na época. Nossa! Então ele conta que ele recebeu, o colega dentista recebeu uma mala com $200 mil. Então eles sentavam num banco ali na praça e chegava um emissário que vinha e trocavam as malas iguais, né? E 2 vezes entraram na casa dele tentando pegar isso, porque era passado para a hipotética. Que ele ia para o Araguaia, né? Por um detalhe, ele não foi para o Araguaia, na época. Que história. Pra tu ver, né? Tem uma trama secreta, nisso. assim, depois então a Rússia deixou de mandar dinheiro para Cuba e a coisa desapareceu, né? Sim, é sempre isso, né? É a grana para poder montar qualquer estratégia, qualquer situação, e tem que existir alguém que sustenta financeiramente. Senão nada fica em pé. Nada no nosso mundo sem dinheiro, né, Beatriz? Não. Pelo amor de Deus. Eu aqui, por exemplo, uma coisa mínima, quase zero, né? A Manaus. Eu tenho um pequeno financiamento que é uma doação que cada pessoa nos dá por mês, que é para manter o básico do básico, sabe? E sem isso, não tem como fazer. Não adianta não. Eu quero fazer porque é o meu sonho, eu quero fazer porque eu acho lindo. Tudo isso é verdadeiro. Mas se eu não tiver esse apoio financeiro, vai chegar uma hora que meu estresse vai me mandar pro outro lado, procurar o veríssimo, né? Não tem condições. É muito estressante, bastante estressante. Não, no nosso mundo hoje, sem dinheiro, tu não faz nada. Não faz nada. Nem sobrevive, nem se sustenta para continuar vivendo. E como o dinheiro não tem ética nem moral, tu já viu, né? Então, como é que funciona a coisa? Não tem. Mas é interessante que a pessoa que tem menos ética, ou que não tem ética,
Porque essa coisa de menos ética ou mais ética é uma coisa até bem engraçada, né? Outro tem, outro não tem, né? Ética. Geralmente essa pessoa ela consegue mais gente para ajudar, sabia? Pois é. É interessante isso, né? Bem interessante mesmo. Não entendi bem o que tu colocou. Não, eu digo assim, por exemplo, se uma pessoa, eu estou até acompanhando isso, uma pessoa montar uma rádio de direita, que seja uma rádio web, se ela começar a pedir para os simpatizantes, ela realmente ela tem um apoio incrível. As pessoas apoiam. É um outro pensamento. Interessante, um outro pensamento. Já o pessoal de esquerda já não é assim tão... Não estou falando da Manaus, estou falando de uma coisa normal, igual. Sim. O apoio é muito menor. Quando se trata... Os conservadores se apoiam muito mais do Não, que... eu não estou... É verdade total isso. É verdade total. Por exemplo, até a gente, me lembrei daquela quantidade enorme de dinheiro que foi para a mão do Bolsonaro quando ele pediu auxílio. Isso. Quando o Bolsonaro pediu o Pix, ele levou 17 milhões de cara. Foi. Eu me lembro que houve pedidos de apoio na época do presidente Lula e tal. Se chegava a um valor, mas era uma coisa assim, pequena. Porque não é movido pelo dinheiro, a pessoa não tem essa coisa meio na cara. É tudo pelo amor, é tudo pelo esforço, entende? É um outro tipo de olhar. E isso atrapalha um pouco, porque sem dinheiro é difícil montar qualquer coisa, né? Ou até permanecer. Então a gente pode dizer que a direita é rica e a esquerda é pobre. Isso. Não pode dizer sem medo de errar. Sem medo de errar. Se pegar um grupo de direita e tentar fazer algum esquema X e pegar um grupo de esquerda para fazer um esquema X e colocar isso na roda, depois ver o resultado, né? Assim, de uma maneira fria, sem emoções, só ver o resultado. Tu vai ver que o apoio para fazer lá é muito, mas muito maior. É um olhar para a questão do dinheiro diferente da nossa. Pelo menos eu acho assim, né? Que o dinheiro não fica na frente, a pessoa não vê isso. Ela tem um outro olhar. E aí isso atrapalha. Sem querer, né? Mas acaba atrapalhando. Agora, vou falar de um assunto que não tem nada a ver com isso. A amiga aqui está me mandando, tá na Folha de São Paulo, do estado de São Paulo, tá? A festa para Sugar Daddy. Homens idosos que vão numa festa, olha, só está anunciado, não é anúncio, está sendo noticiado no estado de São Paulo. Uma mulher está fazendo essa festa, ingresso R$11.000, petisco de caviar, celular totalmente proibido, às 22 horas, cedo, né? E petisco de caviar, celular proibido, começa às 22 horas, deve terminar antes da meia-noite para poder chegar em casa, né? Tranquilo. E 3 mulheres por homem. 13. 3. 1, 2, 3. 3. Pensei 13. Aí iam dizer que era petista. Não. Não. Era 13. 3 mulheres por... Assim, ó, tá aqui, ó, Folha de São Paulo. O G1 foi a festa de 10 anos da plataforma Meu Patrocínio, conversou com babies e teve acesso ao espaço VIP. Confirma o top 5 melhores momentos do evento e outros detalhes da noite de luxo. Só para homens mais velhos, ingresso 11.000, 3 mulheres por homem, petisco de caviar e celular proibido às 22 horas. Então agora a gente até pode levantar uma hipótese, o Trump desapareceu porque ele vem para a festa.
E morreu. E morreu, né? Mas que Não, coisa, né? Mas não, e é tipo oficial, né? sim, é possível numa zona de liberdade aberta como é a sociedade hoje, tudo é possível desde que seja financiado de alguma forma, né? Então eu posso criar uma festa erótica e maravilhosa nessa linha, bebida e mulheres, aberta. Quem tiver 11 mil e quiser vir, se inscreva. Uhum. Agora, Liberdade de expressão. não, o triste de ver uma coisa dessa, assim, é ver como o tempo passa, o mundo vai virando cambalhotas, as coisas se modificam, nós já temos até uma nave-mãe, né, que está se aproximando da Terra, que está vindo na nossa direção, e as mulheres ainda estão sendo vistas como petisco, né? Não, mas se tu olhar, vamos dizer, eu me lembrei de um filme do Discovery que é as grandes festas da antiguidade, desde lá do passado, Desde o eles calculando início. em milhões de dólares gastos por poderosos reis e de vários níveis de cultura, que um deles, que é o maior de todos, parece que chegou perto, assim, durou uma semana, chegou perto de $1 bilhão hoje, pelo que ele fez de festa para se engrandecer e convidar Deus e o mundo. Então, isso é uma coisa da condição humana, né? O poder me dá condições de eu ficar maravilhado com o que eu posso através do poder que o poder me dá. É uma característica humana. Até na novela, né? Na novela apareceu uma crise dentro de uma festa, né? Como é o nome dele que é o que roubou lá da Marco Odete? Aurélio. É o Marco Aurélio, ele idealizou a festa da sobrinha dele, assim, de uma forma maravilhosa, gastou R$40 mil e elas estavam fazendo uma festa com um bolinho e umas brincadeirinhas ali simples, né? E ele me chega com aquela festa gigante, com N pessoas, e balões, e brinquedos e tudo mais, e causou uma situação horrível entre as pessoas ali, né? Mas a menina adorou. Sim, porque era para criança. A criança vive isso. E ele, como criança, usa o dinheiro para poder fazer A sedução da a criança. sedução da criança. Tanto que ele sabia que ela ia gostar. Sim. Porque até a maneira, talvez, com que ele lide com o dinheiro tem essa coisa de brinquedo. E ele quer mais, quer mais, quer mais. A gente vê uma criança, muitas vezes, num grupo, ela briga com todos porque ela quer todos os brinquedos. Ela quer, ela tá com um brinquedo ali que ela nunca mais usou, mas se alguém pegar, ela fica louca. Então, o egoísmo que nos habita a criança continua nos habitando. Isso. Então, é bem a tua história do Getúlio. Me tira logo daqui que o meu preço está chegando. Eles estão chegando no meu preço. Que situação, né? Mas é complicado isso, né? Tudo Por é isso complicado. que eu sempre volto para dentro de nós, né, Beatriz? Isso está dentro de mim, eu sou duplo também, não é o outro que é errado ou não é ético, eu sou maravilhoso. Eu sou igual ao outro. E parece, inclusive, que essas histórias dessas festas, tipo, né, desse tipo de festa, foi numa festa assim que o Trump encontrou a Melania, né? Ah, sim, nas épocas, tu vê que ele tem aquela participação com aquele que morreu na cadeia, né, como é que faziam festas incríveis, até um dos príncipes ingleses. Epstein. O Epstein era o coordenador, né? E aquele príncipe inglês, como é o irmão da rainha, né? Irmão é cunhado, não me lembro. Ele também estava envolvido com esses abusos sexuais de mulheres mais jovens e tudo. Festas fantásticas, né? Isso.
todos esses grandes do mundo tinham acesso e tinham essa possibilidade, mas que é eticamente reprovável. Mas, como eu tenho poder, por que não, né? Mas, não, eu falei, né? As mulheres continuam sendo petisco nessas festas desde o início da história humana. As mulheres Sim, são tipo petisco. é o desejo. O desejo sexual, a libido, é uma das forças maiores que movimenta o mundo e até faz a humanidade crescer, né? Porque é ela que cria a possibilidade da gente se multiplicar, né? Então, E é por isso que eu acho estranho isso de não ter a pessoa ser assexuada. Isso deve ser alguma questão que envolve mudança genética, alguma coisa assim, alguma coisa que a pessoa não desenvolve, não tem, não. se tu for aí olhar assim como tu está olhando para o caso, é uma coisa individual. Eu posso ter uma experiência que, vamos dizer, numa psicoterapia ou numa terapia, eu posso ter um trauma muito grande ligado à sexualidade. Então, eu, de certa Hum, forma, pelo trauma, resolvi acabar com o desejo. Quer dizer, ele é tão traumático que ativa coisas angustiantes em mim, então eu resolvi fazer um corte, né, assim como tem os cortes religiosos, esses categóricos, né, o sexo é coisa do demônio. Então eu simplesmente tiro o sexo da minha vida, tiro o desejo e fico idealizando um mundo onde não há o desejo. Mas aí é problema mais psicológico de cada um, né? sim, então, porque eu agora, esses dias eu vi que nós mulheres da nossa época, agora nós estamos desenvolvendo muito pouca estrogênio, né? Estrogênio. E que Isso, esse é isso. um dos motivos porque nossa pele de braço, pernas e tal, está ficando muito mais é, mole, está ficando flácida, porque nós estamos produzindo menos estrogênio, a pele do rosto fica macerenta, não sei agora a palavra certa, e que isso, Macerada, né? É. macerada, assim, é por causa justamente que nós estamos produzindo muito pouco estrogênio. Aí as mulheres, a partir de 50 anos, 60 anos, param de produzir, e aí a pele fica extremamente flácida, dos braços, pernas e barriga e tal, e principalmente do rosto. Incrível isso, né? E os homens produzindo menos estrogênio, o que dá para eles uma série de dificuldades, né? Que, Sim, que esse é um dos grandes problemas da velhice, né? Porque tu vê, se eu voltar 200, 300 anos, a vida média era em torno de 45, 50 anos, né? Não chegava nesses níveis de envelhecimento e problemáticas hormonais, né? Porque as doenças antes eram altamente problemáticas, né? E matavam muito, né? Pestes, né? Peste bubônica, me lembro, em Londres, matou um terço da população, né? De Londres. A gripe, como é a espanhola, matou metade da humanidade, quase. E hoje não, né? Viver até os 80, 90, hoje parece que é fácil. é totalmente, absolutamente. Hoje tu sai, vai no supermercado e fica sentada ali por algum motivo, esperando alguma coisa e tal. O que tu vê de pessoa idosa, depois tu olha pelo espelho e vê que tu tá ali também, é incrível, Exatamente. né? É incrível. É Vá. incrível, é muito idoso no tempo que a gente está vivendo agora, né? No Agora, Brasil, inclusive, estão dizendo, né, que daqui a pouco é quase 20 e tantos por cento da população tem mais de 60 anos, né? mas aí não seria o caso, por exemplo, daqui, é só uma pergunta, nada a ver, né? É, não entra dentro, não entra no discurso, na apresentação dos médicos a ideia de fazer pesquisa para ver se a pessoa não está produzindo pouco por causa do próprio comportamento dela? Não, aí eu acho que tem essas pesquisas, né, porque cada vez mais se estuda como haveria, assim, o porquê que há a velhice de uma forma tão,
violenta em determinados casos e outras não, né? Até me lembrei daquela bióloga que ela só tinha pacientes de mais de 100 anos. E aí então perguntaram para ela, o repórter perguntando, mas e por que tu cuida dessas pessoas? Ela disse, olha, eu estou fazendo uma pesquisa para buscar genes protetores. Por exemplo, eu tenho uma paciente de 105 anos que fumou a vida inteira e outra de 108 que bebeu a vida inteira. E estão bem. Então, quer dizer, deve ter geneticamente algo protetor nessas duas mulheres, que eu tenho aí, outras assim, que tem algum gene que protege, mesmo havendo uma agressão muito grande como o fumo ou a bebida, o corpo. Então, tu vê que as pesquisas estão andando nessa direção, né? O que tem que uns ficam muito mal e têm problemas hormonais, como nós estamos falando, cedo, e outros que se mantêm muito bem até 100 anos, 150. Já dizem que a criança que vai ter 150 anos já nasceu, né? Uhum. Então, realmente, a possibilidade de aumentar o índice de vida é muito maior hoje, né? Então, as pesquisas estão acontecendo. Agora, por que aí eu posso dizer que a velhice, passando os 60, 70 anos, todos os esquemas corporais biológicos começam a se deteriorar realmente, né? Então, o abaixamento de hormônios e tudo mais tem que ver com a idade também, né? Sim. Está cheio de pesquisa. Está cheio de pesquisa querendo entender melhor isso e suprindo, né? Agora, por último, doutor Maia, um assunto também, assim, só o caso do Faustão. O Faustão fez 5, como é o nome daquilo? Transplantes. 5. Pois é, ele transplante o coração. Ele transplantou o rim, o fígado, e 2 vezes o rim, o fígado, e um transplante que ainda fez 2 safena e tal. Quer dizer, como é que consegue fazer tanta reposição assim, né? Porque é um mundo novo também, né? De trocar peças. Não, eles estão trabalhando, tu sabe que uma das pesquisas é injetar, principalmente em porcos, logo do início do nascimento, ou não sei bem como é a pesquisa, mas é células troncos humanas. Então, se eu injeto células tronco humanas num porco, que é o bicho mais próximo de ser parecido conosco, ele começa a desenvolver células humanas em percentagem de 20 a 30%, o porco passa a ser humano em 20 a 30% no sentido corporal. Então, já estão transplantando coração de porco para humanos, porque o tamanho do coração do porco é compatível com o nosso, e a rejeição é muito menor porque parte do porco tem células humanas. E agora já estão trabalhando para conseguir transplantar pulmão de corpo para nós, geneticamente modificado o porco, através dessa injeção de células humanas. Então, a pesquisa genética está aumentando a capacidade de mas é manter para a um vida grupo nossa. pequeno, né? Não, são 4 transplantes, tá? Perdão. São cirurgias caríssimas, né? Muito, nossa. A Preta Gil não foi para os Estados Unidos fazer uma cirurgia avançada ou um tratamento avançado, não deu certo, mas tu imagina quanto é que sai isso, né? Ele passou por 4 transplantes, não 5, 4. O primeiro foi cardíaco, realizado em agosto de 2023. Depois ele fez um renal em fevereiro de 2024. Em agosto de 25 ele recebeu um fígado e um retransplante renal, porque ele substituiu o rim que tinha sido transplantado antes. Foram 4. E ele agora, essa semana, foi para casa, se recuperar em casa. Eu me lembro até que se dizia na época, né, que o Fausto, isso mais tempo atrás, ganhava 5 milhões por mês, né? Mas ele estava aqui, agora não estou querendo ser assim, debochada, mas ele estava na fila do SUS. Os 4 transplantes ele fez todos pelo SUS.
Não, eu acho que, sabe como é, né? Mesmo eu tendo condições econômicas, eu também tenho Direito. condições de influência, né? Nos Pois é. caminhos mais baratos possíveis, né? Ele fez 4 transplantes em menos de 2 anos. E dizem que foi tudo absolutamente dentro da fila. Então, vê que o prestígio também me faz furar a fila, né? Ou também tem prestígio lá no céu, né? De repente, alguma coisa. Não, tu sabe que eu já comprei várias indulgências plenárias. Tu faz um aporte para a Igreja Católica e ela te manda um papel dizendo que tu tem indulgências plenárias. Tu morrendo, se tu tiver alguma dívida que seja perto assim de ir para o inferno, a indulgência plenária te encaminha para o purgatório. E se tu pagou bem as indulgências, tu passa pouquinho tempo no purgatório e vai logo para o céu. O que tu acha? Tem isso, Tu vê só, mas não tem... Deixa eu parar. Tu não comprou nenhuma indulgência plenária? Não, é que eu não sou católica. Agora é que eu estou até pensando em mudar. Mas essa é a vantagem de ser católico. Não, porque, doutor Maia, isso é uma coisa que eu tenho que começar a pensar. O senhor sabe que no sábado passado... Vou contar, tá? Me deu vontade de contar. No sábado passado, à noite, eu tive um piti e acabei passando a noite no hospital. Eu estava com pressão 24/17 ou 16, uma coisa assim. Uau. E eu comecei a passar mal e me deu uma dor na garganta, foi um negócio meio bizarro assim. Aí eu acabei indo para o hospital e estava lá esperando, sentado, esperando. Fiz todos os exames pelo SUS, claro, né? Fiz uma sensação horrível, porque eu não me lembro de ter tido isso antes, né? E aí eu estava pensando já pensou se me dá mesmo um piti aqui, né? E eu morro? Como será? Porque, na verdade, eu não tenho medo de morrer, assim, quer dizer, eu estou mentindo aqui, mas eu acho que não, né? Eu acho que eu não tenho exatamente medo de morrer, mas e sim do como morrer. Essa é a minha preocupação maior, é a preocupação do como. Só que a gente sempre acha que isso está muito distante. E ali, como era sintoma de AVC, a preocupação entrou na minha cabeça. Tipo, agora acho que eu vou, né? É uma não, coisa... mas tu teve que eu me lembro, uma experiência muito boa. Não, mas aí foi lá na Covid. Na Covid. Sim, mas tu estava num lugar que tu já tem um ensaio bom, que é tão bom que é só a passagem que é um pouco complicada. Não, isso, porque eu estou dizendo, como fazer a passagem. Mas eu não tenho, assim, medo de como... A impressão que eu tenho que do outro lado existe mesmo e é um negócio legal. Só que a gente vai estar preparado quando chegar lá. Não fico esperando, nem quero saber. Mas dizem, eu agora fiquei pensando em ir lá na Igreja Católica e comprar isso aí. Não, e tu vê que a passagem então é muito mais fácil tendo a indulgência plenária. A indulgência. Não, o fato é o seguinte, o Veríssimo hoje foi, qualquer dia desses a gente vai, né? Vai ir, não adianta, tem que ir. E é realmente, assim, é uma coisa... Não é fantástico pensar nisso, assim, sem dramalhão. Não é fazer dramalhão. É pensar nisso, que é natural que isso não é se vai nos acontecer. Isso que vai acontecer, a gente sabe. Nós não sabemos nem quando, nem como, né? E tu vê que os espíritas, inclusive, dizem que a gente vai para o umbral e fica ali consciente, e a consciência realmente não termina, porque a informação não termina no universo. E aí então os espíritos dizem que eu estando no umbral ali, meio perplexo ali, não sabendo bem onde eu estou, tá cheio de voluntários, de espíritos de luz que vão me explicando tudo. Mas não pode ser. Você sabe que quando eu fui ver aquele filme, como é Nossa Casa, Nosso Lar? Nosso Lar. Eu fui ver aquele filme e quando cheguei lá e vi que tem ministério disso, tem ministério daquilo, tem ministério de não sei o que, eu digo, não pode ser. Eu fiquei muito frustrada. Tu imagina isso tudo que a gente vê aqui, cheio de burocracia, cheio de tititi,
Será que tem tudo isso do outro lado? Eu fiquei muito frustrada. O modelo é nosso aqui, né? Eu não gostei. Bom, é isso, doutor Maia. A gente passou aqui do meio-dia. Desculpa aí a passagem. Obrigada, muito obrigada. Tá bom, um abraço para ti, até a próxima. Até a próxima semana, se Deus quiser. Então, né, gente, terminamos aqui. Se tudo der certo, tá? E se ninguém tiver passagem, na segunda-feira eu volto para cá. Vou estar por aqui esperando. Cada um de vocês que quiser estar comigo por aqui, vai ser um prazer. Eu desejo que todos tenham boa paz, muita paz nesse final de semana. E vamos ficar atentos aí ao noticiário, né? Se o Trump fez a passagem também, o que está acontecendo e tudo mais. E vamos ficar ligados pelo nosso Facebook e o WhatsApp também, né? Relaxa, Beatriz, vamos nessa, né? Vamos até onde for possível. Um grande abraço e fiquem em paz.